Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês as minhas primeiras impressões do Adizero Boston 9. Então, se você quer saber o que eu senti, o que eu descobri e se esse cara aqui ganhou meu coração ou não, porque se você não me acompanha, até hoje não teve nenhum Adidas que eu consegui me adaptar, felas. Então, será que vai ser dessa vez? Eu descobri bastante coisa que eu espero não estar falando nenhuma besteira. Já dizer para vocês que tudo que eu falo aqui são as minhas percepções, a minha experiência. Então, se você concorda, discorda, deixa nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso, que esse canal é assim, é feito por mim, mas junto com vocês. Então a gente precisa trocar uma ideia. Então fica comigo até o final. Eu vou dizer também para vocês o que eu acho que se mudasse nesse tênis, não estou pensando nem no novo, no 10. Se esse cara aqui tivesse uma coisa a menos nele, seria um tênis completamente diferente e, no meu ver, um tênis muitíssimo melhor. Então, se você gostou da ideia e se você acha que vale a pena, eu vou pedir para você deixar aquele likezão para fortalecer o canal, isso me ajuda demais. E se você não for inscrito e quiser dar mais uma força aí, se inscreve no canal. Com isso a gente vai conseguindo chegar aí a mais corredores e a meta agora é chegar nos 2.000 inscritos, então conto com você. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, felas, então é o seguinte, eu já vou pedir aí para vocês, talvez uma desculpa, talvez esse vídeo se estique um pouquinho mais do que o normal, porque tem muita coisa para falar desse cara. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, é um tênis difícil de entender, galera, porque na mesma hora que eu gostava, eu desgostava, e aí eu voltava a correr, tentava entender, então demorei um pouco aí para conseguir ter uma percepção bacana, o que eu realmente acho desse tênis. Então eu rodei aí 50 quilômetros e nesses 50 quilômetros, fellas, eu fiz todo tipo de treino. Eu fiz um longo de 15, fiz algumas rodagens moderadas, ritmadas, treino de tiro, fiz treino de tiro na grama com ele. Então deu para sentir aí do que esse cara é capaz. Eu esqueci os outros tênis que eu tenho na prateleira para mim ficar só com ele e tentar aí dia após dia construindo aí a minha opinião sobre ele. Então eu espero que seja bem relevante para vocês, que para mim foi bem bacana aí conseguir essas descobertas. Então vamos lá. Dito isso, eu vou começar aqui para vocês falando as minhas impressões da estrutura do tênis e o que eu acho que ele te dá na corrida e o que ele deixa de te entregar também, tá certo? Então fica comigo até o final que vai ser bem bacana. Se você quiser saber mais especificações técnicas, volta um pouquinho, tem o review dele aí no canal. Bom, vamos lá. Cabedal dele. Bom, fellas, eu gostei desse cabedal. Diferente do que talvez pareça, eu achei que ele tem um bom espaço de toe box. Teve aí um espaço legal para os meus dedos se mexerem. Apesar da duplicação de material aqui na frente, eu achei que ele respira legal, que você não sente o superaquecimento no tênis. O ajuste, demorei um pouquinho para conseguir acertá-lo. Depois que eu acertei, eu achei o ajuste bacana. Eu achei que ele não é um tênis que ele ajusta e fica ali totalmente engessado o teu pé. Ele tem um espaço aí de movimentação que eu achei interessante, mas demora aí uns 2 ou 3 treinos para você entender como é o ajuste desse cara. Mas depois que você entende, eu realmente gostei. Cadarço dele é um cadarço de algodão que eu simplesmente odiei. Ponto. Eu sou o doido dos cadarços, como eu sempre digo aqui. Eu achei que é um cadarço que desmerece o tênis. Se ele tivesse um cadarço elástico, o conforto desse cabedal já seria outro. O ajuste ficaria muito bacana, porque esse cadarço, ele ajuda a deixar ruim você conseguir o seu ajuste, porque ele não corre nos ilhoses, nos furos. Então você tem que ir ponto por ponto acertando, e daí quando você tira, isso tudo sai dos conformes. Então realmente eu não gostei desse cadarço. Se trocar por um cadarço elástico ou talvez de algum outro tênis velho que você tenha, ou um cadarço sobrando que ele tenha aí, seja um pouquinho mais liso, mas com uma elasticidade,
vai ser muito bacana. Eu não precisei usar furo extra, esse tênis tem aqui um contraforte que deixa o seu calcanhar bem acoplado ao tênis. E com isso tudo, ele é um tênis muito estável. Realmente você pode correr em qualquer tipo de terreno, ele não mostra estabilidade. E outra coisa legal que, unindo aqui esse contraforte rígido com a placa que ele tem aqui, que é a Torsion System, olha só, ele te dá um direcionamento de passada muito legal. Então, você começa ali, no começo é estranho, como eu disse a vocês, é ruim de entender o tênis, mas quando você dá uma acostumada com ele, o direcionamento de passada é muito legal, assim, dá a impressão que você está sempre numa postura agressiva de corrida. Talvez seja por conta dessa estrutura um pouquinho mais acertada, por assim dizer. Bom, dito isso, vou voltar um pouquinho, vou falar da lingueta. É uma lingueta fininha, ela tem um material assim, ao toque, ele dá quase a impressão de ser um neoprene, mas com uma certa espuminha aqui dentro, que no começo eu não gostei, mas depois que eu consegui acertar o pé aqui com essa lingueta, ela se mostrou bem legal, não ficou correndo, se mostrou confortável, só que olha só, como ela é atachada aqui, eu não sei se dá para vocês verem, quando você veste o tênis, essa língua ela dá uma descida aqui assim, ó. E aí você tem que dar um ajuste, puxar ela, se certificar de que ela não está enrolada aqui, mas isso você sente e na hora você já percebe. Feito isso, ela fica muito legal no pé, ela molda ali no peito do seu pé e aí acabou o tênis, você não sente mais, sinceramente. Falando em não sentir, é um tênis que depois que você acerta isso, você não sente no seu pé na questão de ajuste, de talvez achar que aqui no peito do pé tá enforcado, então bem legal, uma coisa que você realmente é acertado, é muito legal, assim, de estrutura geral do cabedal eu gostei muito, certo? Bom, vamos lá. Vou passar aqui, antes de ir para a entressola, eu vou passar para o solado. Então, solado continental inteiro. O grip desse tênis é perfeito, não tem muito o que dizer. Eu acredito que você vai ter tênis por muitos quilômetros, então não vou nem me alongar demais. Mas fica comigo que eu vou te dizer que apesar dessa borracha aqui ser muito legal, eu acho que ela mata um pouco esse tênis. Então, fica comigo que você vai entender o porquê já já. Falado então aí do cabedal, falei que é um cabedal legal, que eu gostei, não gostei do cadarço. Vou falar aí do conforto geral do tênis. Eu acho que sim, cabedal, estrutura aqui é confortável, não senti pegar em nenhum lugar, então isso é um ponto bem positivo. Lembrando a vocês que são experiências minhas. O conforto dele, então, na questão de cabedal, show. Se você espera uma entressola confortável, macia, esse cara aqui vai te deixar na mão, porque ele tem uma batida firme, então você tem pouco bounce nesse tênis aqui, apesar de ele ser aí com o boost, tem o boost até aqui, ó galera, e se você olhar embaixo, esse boost, além de ele vir até aqui, aqui ele vaza, olha só. Então a gente só tem aqui, ó, nesse verdinho limão, o Light Strike. Então aqui no meio do pé você ainda tem boost, mas você não sente o bounce dele. O Boost, ele é uma entressola realmente bem responsiva, apesar de pesada, mas é bem responsiva. Só que esse cara aqui, você perde esse bounce no Boost dele. E eu vou dizer para vocês o porquê. Bom, onde eu usaria esse tênis e onde eu gostei de usar? Provas de 5 e 10, perfeito, desde que você vá para tentar fazer tempo, certo? Meia maratona eu faria desde que você ou eu fosse correr numa velocidade moderada a intensa, para que com isso a sua cadência seja maior, né? Você tem uma cadência maior, mais ligeira, e aí você caia mais do que no meio do pé, na pontinha do pé, que aí você sente realmente do que esse tênis é capaz. Então, se você é um cara que corre chapado, o médio pé aqui eu já vou dizer para vocês o porquê que eu acho que ele não é tão legal.
talvez você sinta um pouco aí nisso. Uma maratona, se você estiver bem acostumado, já fez muitos treinos, fez alguns longos com ele, os longos, repito, se for um longo ritmado, moderado a ritmado é legal. Se você for fazer um longo mais lento, mais tranquilo, eu não conseguiria fazer. Eu acho que falta nesse tênis. E como eu disse a vocês, já já eu vou dizer tudo o porquê. Adorei fazer treino de tiro com ele, pela estabilidade, pela velocidade da transição de passada. Isso tudo porque ele é um tênis firme, lembrando a vocês. Ele tem uma batida quase seca, então você bate o pé e não é que ele te dá retorno. Como ele é muito pé no chão, ele é quase um racing flat, galera. É quase como se você... A sensação como se você tivesse com uma sapatilha. Você sente direto a batida no chão e aí com isso você faz o toe off e sai, certo? Então, para os tiros achei muito legal. Ele é um tênis que ele gera velocidade muito rápido por isso. Por quê? Porque como ele não tem tempo de ter uma expansão muito grande da entressola para daí ter retorno, você bate já saindo. Então, isso por que eu digo? Porque olha só, é como se a gente pegasse uma bexiga, quando você afunda, ela expande a parte de baixo e volta, certo? Isso é muito legal, isso acontece muito nos tênis, como aí o Kinvara 12, como o Rincon, por exemplo, que ele é direto ali a entressola no EVA, então ele tem espaço para expansão, certo? Isso faz com que gere um retorno e também um conforto no tênis, que não é o caso aqui. Ele não tem tanta entressola, e vou dizer que já já o porquê que ele perde muito dessa expansão e retorno que o Boost poderia te dar, então deixa um pouquinho a desejar. Então ele é quase um racing flat. Então você é muito rápido, assim como corredores que usam sapatilha são rápidos, mas o retorno de energia é feito por você, corredor, e não pelo tênis. A gente sente muito pouco esse bounce, tá certo? Então, voltando um pouquinho, se você for fazer um treino ritmado com uma cadência alta, muito legal. É um tênis que vai te ajudar bastante. Se você tem uma cadência mais lenta, para um ritmo um pouquinho mais lento, que a gente roda mais tranquilo, você vai sentir um rebote grandinho aí na sua musculatura e talvez ele não te ajude tanto. Vai judiar aí das suas panturrilhas. Bom, então vamos lá, galera. Vou fazer aqui o meu veredito nessa questão do bounce, nessa questão de tudo que eu falei para trás, né? O porquê que eu acho que esse tênis não tem tanto esse retorno. Então vou voltar um pouquinho, falei para vocês na questão do bounce desse tênis e o que eu acho que daria para melhorar nesse cara e por que talvez ele seja tão difícil de a gente entender. Para isso a gente tem que ir aqui embaixo na entressola e eu vou mostrar para vocês. Bom, eu falei que para você sentir o bounce, o material, a princípio, a grosso modo, ele tem que ter um espaço para expandir e poder retornar energia. E acho que isso é a grande sacada dos tênis que têm usado pouca borracha no solado. Dito isso, vamos lá. Esse tênis é totalmente emborrachado, galera. Essa borracha da Continental, ela é muito durável, ela é bem legal, só que como ela é firme, ela é quase rígida, digamos assim, o material aqui perde o poder de expansão. Por quê? Porque isso aqui vira quase como fosse uma estrutura de construção, uma estrutura em que você vai fazer um piso, você enche de ferro para que o material não dilate, certo? Então isso eu acho que já mata um pouco do bounce desse tênis, legal? E outra coisa, eu percebi que quando eu corria nos tiros ou uma cadência maior, que eu caía com essa parte aqui do pé, eu senti uma transição rápida, uma aceleração rápida, e quando eu corria um pouco mais lento, no meu caso aí na casa de 4,40, 4,50, que aí eu caía mais com essa região aqui, eu sentia que o tênis parece que não respondia, ficava amarrado, mais seco. Beleza? Então, como eu disse, ele perde um pouco a expansão do material e com isso o retorno, eu acredito que muito por conta de ser muito emborrachado e essa borracha ser bem rígida. Então, ela já dá uma segurada no tênis. E outra coisa, eu acho que se esse tênis não tivesse o Torsion System, ele seria um tênis muito legal, acho que seria um tênis intermediário quase perfeito. Por que eu digo isso? Porque quando, olha só, eu vou tentar mostrar aqui para vocês.
quando a gente faz um strike aqui, ó, olha só, não sei se dá para perceber, o material expande. Quando a gente faz um strike um pouquinho mais para trás, o material, a gente tem que fazer muita força aqui, ó. Por quê? Porque a gente já dá na placa, certo? Nessa Torsion System. E a Torsion System, ela só tá embaixo aqui dessa borrachinha continental. Então, é como se você tivesse uma borrachinha, um pedaço de madeira e a entressola para cima. Então, isso acaba matando, ao meu ver, todo o poder do boost em junção com o Light Strike, que eu acho que seria bem legal essas duas tecnologias, esses dois materiais. Só que essa Torsion System acaba matando isso tudo, porque aí você tem que fazer força aqui e movimentar toda essa estrutura de plástico aqui, certo? Então você não tem peso para isso, você não tem força para isso, não tem como. Quando você pisa aqui, todo esse material aqui plástico, ele teria que se movimentar em conjunto com o restante da entressola, só que isso não acontece. E com isso acaba matando o bounce e o retorno de energia que o boost junto com o Light Strike poderia te dar. Então olha só, aqui ó, a gente pode ver que essa placa vem até aqui. Então é bem onde a gente faz uma transição de passada, quando a gente cai aqui, ó, cai em cima dessa placa, certo? Quando a gente cai em cima dela, a gente tem que movimentar a borracha, a placa, para daí chegar no boost e ele ter essa expansão, né, e o retorno, perde muito tempo. Quando isso é para acontecer, você já saiu de toe off, já mudou a passada e o boost não agiu. Então, eu acho que esse tênis se perdeu muito em ter muita borracha. Eu acho que ele poderia talvez mudar essa borracha, ter alguns cortes para ela expandir um pouco mais, e essa Torsion System. Lembro a vocês que eu adorava, é o tênis que eu mais gostei de usar, que foi o Zante V4. O Zante V4 também era todo emborrachado, mas ele não tinha placa, e a borracha da New Balance era uma borracha mais elástica, então não fazia com que ali o Fresh Foam perdesse aquilo que ele poderia lhe dar. Bom, fellas, então, para finalizar, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Realmente a Adidas me trouxe um tênis que agora eu gosto de correr com ele. Eu não sinto o peso do tênis, que era uma coisa que eu sofria muito antes com a marca, sentir o peso do tênis. Um tênis que eu achei interessantíssimo para fazer uns treinos rápidos, fazer os treinos de tiro, mas que eu não faria um treino mais longo, mais moderadão. Eu acho que a gente vai sentir muito rebote, apesar de eu ser um corredor aí já de um certo tempo, né, tem um fortalecimento. Então, se você for um corredor que corre um pouquinho mais lento, com uma cadência mais baixa e que é um tênis aí para te acompanhar numa rodagem mais tranquila, esse cara não vai te ajudar. Se você quer um tênis confiável para os seus treinos de tiro, para os seus treinos ritmados, em que você vai usar uma postura mais agressiva, usando mais aí a ponta do pé mesmo no toe off, é um tênis que acelera muito nesse sentido, porque você está quase como uma sapatilha no pé. Então esse retorno quem faz é você. Então toda a força que você aplica, você já consegue tirar de volta. Porque apesar de aquela expansão, como eu disse para vocês, te dar o retorno, como ele não tem, ele bate e sai, certo? Mas é você quem faz esse retorno. É um tênis, no geral, confortável de cabedal, mas com uma batida firme. Então, como eu disse, você vai sentir um pouco a panturrilha caso você não esteja fortalecido. Então, se você quer um tênis para os seus 5, 10, 21, para o dia da caceta, eu acredito que ele pode te usar, mas você vai ter que se adaptar um pouco com o tênis. A Adidas dessa vez tirou um pouco o estigma que eu tinha dela, de não gostar dos tênis. Eu realmente gostei desse tênis, eu sinto vontade de correr com ele, o que é bem interessante. Legal? E é isso, fellas. Eu acho que o que eu tinha para dizer é isso. Me alonguei bastante nesse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma crítica, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se você concorda, discorda. Desejo a vocês ótimos treinos, nos vemos nos próximos vídeos. É nóis, tamo junto e falou, valeu!